um trecho ao vivo aqui do julgamento que acontece agora no Supremo Tribunal Federal sobre o inquérito das fake news. Quem vota agora, quem fala, é o ministro Dias Toffoli, presidente do STF. Vamos acompanhar. 69/2019, enquanto constitucional o artigo 43 do Regimento Interno STF, nas específicas e próprias circunstâncias de fato, com esse ato exclusivamente envolvidos, no que foi acompanhado na data de hoje pelos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Em razão do horário, suspendo este julgamento para continuidade na data de amanhã, a partir da ordem regimental, com o voto do ministro Marco Aurélio. Agradecendo a presença das senhoras ministras, dos senhores ministros, do senhor Procurador-Geral da República, dos advogados aqui presentes na sala virtual de plenário, doutor Aristides Junqueira, doutor Felipe Martins Pinto, de todos que nos acompanham, da senhora secretária de sessões, de senhoras e senhores servidores, colaboradores e imprensa, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos. Ok, aí então o encerramento do julgamento de hoje no Supremo Tribunal Federal. A gente já volta a esse assunto, a gente já vai falar mais sobre tudo que foi decidido, deliberado ali pelos ministros, recuperando alguns dos trechos mais importantes do julgamento. Antes, eu só aproveito aqui a sua companhia para pedir que você deixe um joinha também aqui no nosso vídeo. Se você gosta do conteúdo de Os Pingos nos Is, está aproveitando aí, clique aqui abaixo do vídeo no joinha que tem ali, no positivo, é o botão gostei aqui do YouTube. Isso ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, mais gente vai poder ter acesso à informação de qualidade que a gente traz aqui todas as noites. E também deixe seu comentário. Vá conversando com a gente gosta muito de saber a sua opinião, de ter o seu retorno também. Então, escreva sempre nos comentários de qualquer um dos vídeos aqui do canal, deixe seu recado por lá e o joinha também, combinado? Agora, seja bem-vindo de volta você também que nos ouve pela rede Jovem Pan News. A gente falava aqui sobre o julgamento concluído agora há pouco no Supremo Tribunal Federal. Foi encerrada a sessão, na verdade, no Supremo Tribunal Federal. O STF formou maioria para validar o inquérito ilegal das fake news que investiga a disseminação de notícias falsas contra os ministros da Corte. Até o momento, todos votaram pela continuidade do inquérito. No julgamento desta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes defendeu que existe uma diferença entre críticas ao Supremo e agressões pessoais. O ministro leu trechos de ataques feitos nas redes sociais contra os ministros do STF. Vamos acompanhar. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A sequência, após Alexandre de Moraes, votou o ministro Luiz Roberto Barroso, que também defendeu a validade do inquérito. Barroso afirmou que a democracia não abre margem para o discurso de ódio. Acompanhe. A democracia não tem espaço para a violência, para as ameaças e para o discurso de ódio. Isso não é liberdade de expressão. Depois de Barroso, votou a ministra Rosa Weber. Ela defendeu que os ataques ao Supremo tentam corroer a democracia. Vamos assistir. Inclusive por meio de ataques destrutivos e ameaças impulsionadas por algoritmos de inteligência artificial, a corroer a nobilíssima missão conferida a esse Supremo Tribunal Federal de intérprete e guarda da Constituição, a corroer, em última análise, a própria democracia. O ministro Luiz Fux comparou os atos analisados pela Corte com condutas terroristas. Esses atos praticados são atos gravíssimos de ofensa e de atentado à dignidade da justiça, à dignidade da Corte e à dignidade da democracia. E, na essência, nós estamos aqui não julgando absolutamente nada, nós estamos aferindo fatos gravíssimos que se enquadram no Código Penal, se enquadram na Lei de Segurança Nacional, se enquadram na Lei de Ordenação Criminosa e, mais ainda, são atos lindeiros aos crimes equiparados ao terrorismo.
A ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto dos colegas. Ela afirmou que a liberdade de expressão rima com a responsabilidade, mas não com a criminalidade. O julgamento desta quarta-feira discutiu uma ação protocolada pela Rede Sustentabilidade no final do ano passado, que questiona a origem do inquérito aberto pelo próprio presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Quando votou pela validade do inquérito na semana passada, o relator da ação, Luiz Edson Fachin, defendeu que ele deve se limitar a manifestações que tragam risco efetivo ao Poder Judiciário e seus integrantes e a integrantes de outros poderes. E, como a gente acompanhou aí então, portanto, foi encerrada agora há pouco a sessão de hoje. Placar de momento é de 8-0. 8 ministros já votaram então pela continuidade do inquérito. Vamos lá então, Zé Maria, sua avaliação aí sobre esse apanhado que nós fizemos, esse resumo aí da fala dos ministros hoje nesse julgamento. Zé? Primeiro dizer o seguinte, este inquérito fake news é um inquérito escondidão, secreto, ninguém sabe exatamente o que tem lá dentro, nem os investigados. Os deputados me disseram que não sabem, tentaram saber por onde andam as investigações, o que tem contra eles, e eles não sabem. Agora, o que eles falam até que a imprensa sabe mais. O que eu fiquei sabendo é de que o conteúdo desse inquérito é mesmo problemático, porque tem ameaças a ministros, ameaças a familiares de ministros, divulgação de dados pessoais como CPF, telefone celular, endereços pessoais de ministros, de familiares, e, inclusive, casos de jogar bomba na calçada de residência de ministros. O conteúdo deste inquérito ficou mesmo muito pesado. E aí o que acontece? Mais do que depressa, os ministros entenderam que se tratava de uma coisa ilegal, né? O Supremo não pode ser ao mesmo tempo vítima, investigador e depois julgador. E com este julgamento, traz um ar de legalidade. Primeiro, incluiu o Ministério Público no procedimento. Tanto é assim que o relator Edson Fachin tinha colocado lá a exigência de limites nesta investigação e participação do Ministério Público. Depois retirou porque o Ministério Público já está participando do processo, né? Augusto Aras, por exemplo, já participou e pediu prisões e determinou ali a operação contra os 10 deputados, né, aliados do presidente Jair Bolsonaro. Então, depois deste julgamento, esse inquérito, que tem um vício de origem horrível, ilegal, ele ganha áreas de legalidade, né? Afinal, o Supremo é que está julgando no plenário, o órgão máximo, e a Procuradoria-Geral da República já está participando. Então, é o contrário. Primeiro se descobriu fatos graves e depois o Supremo foi em busca da legalidade. Isso é um absurdo. É como o policial ir na sua casa, descobrir que você tem uma determinada ilegalidade e depois ele vai ao juiz e pede um mandado de busca e apreensão, né? Quer dizer, inverteu o processo. Então, já ainda não há conclusão, que fica para amanhã, mas, pelo visto, aí será por unanimidade. Falta apenas o voto do ministro Marco Aurélio. Então, o Supremo vai chancelar, vai dar um ar de legalidade nessa coisa esquisita que é esse inquérito aí das fake news. Na conclusão, o Supremo vai mandar para as varas de primeira instância quem não tiver foro privilegiado e vai julgar os deputados por aqui mesmo. Diga, Augusto. Peraí, agora que eu não estou entendendo nada. Esse inquérito não é sobre fake news? Eles estão dando como exemplo ameaças reais. E essas ameaças estão capituladas aí na legislação brasileira. Não precisa criar lei nenhuma. Eu pensei que eles estavam falando na disseminação de notícias falsas, agora sobre ministros do Supremo, né? Eles já decidiram que para a gente não vale. Ofensas e ameaças fazem parte da rotina dos jornalistas. Ofensas sobre tudo. Hoje estava ali o nosso Alexandre de Moraes reproduzindo palavrões e tal. Até aí, a gente recebe o dia inteiro. E para isso, se configura
caso se configure o crime de injúria, calúnia ou difamação, é só recorrer ao Código Penal e à Justiça Comum. Ponto. O Supremo deve também fazer isso, processo. É isso que deve fazer o ministro do Supremo. Tá? Corre. Aí apresenta uma ação e ponto final. Agora, eles estão tratando não de fake news. São ameaças reais, é isso? Então, eles estão realmente precisando de um descanso para que a cabeça melhore. O Alexandre de Moraes não está com a cabeça em ordem. É de ameaça que ele está tratando, localiza a origem, o que é um trabalho que qualquer amador que entenda aí razoavelmente desse tipo de tecnologia faz para eles, localiza e pune. Processa, investiga e pune. Estão capituladas na lei, a lei prescreve todas as penas para quem faz ameaça desse tipo. Que está ameaçando com estupros as filhas dos ministros, processa e puna, tomara que seja mais rápido o processo do que os que correm no Supremo. Agora, todos eles para justificar um inquérito que foi criado para investigar a disseminação de mentiras, né, que usam o codinome de fake news para circular mais à vontade na internet, onde se usa muito palavras em inglês. Agora, estão tratando de ameaças. O presidente da República recebe ameaças, deputado recebe ameaças, isso não é fake news. O que é que tem que ver uma coisa com outra? Então muda o nome do inquérito, é inquérito sobre ameaças a ministros do Supremo. Nenhum deles, com esse falatório aí, justificou coisa nenhuma. O inquérito sobre fake news trata de outro assunto. Então eles estão malucos? Eu não entendi nada. Pela primeira vez, eles deram uma ideia do que há no processo, no inquérito, qual é o conteúdo dele. Esse conteúdo prova que chamar de inquérito das fake news um inquérito que investiga ameaças, ou ameaça investigar, é fake news. Eles é que estão cometendo fake news já no nome do inquérito, sobre fake news. Diga aí, Fiuza. Augusto resumiu, né? Augusto, eles chamam de fake news de forma redondamente equivocada, como você já explanou, porque eles querem dizer que o ambiente das redes sociais é um ambiente de fake news. E eu estava aqui o tempo inteiro tentando entender do mesmo jeito que você, também não entendi, mas tenho essa suposição, né? Eles querem categorizar, na verdade, eles estão falando em democracia, esses depoimentos que a gente viu agora, né? Das mais altas autoridades judiciais brasileiras, tratando como lunáticos um assunto como se estivessem tratando outro, tratando um valor de democracia de forma absolutamente autoritária, ou seja, o reverso de tudo. Eles estão querendo dizer com isso, porque o Augusto já disse tudo, tem ameaça? Ok. Onde está o Código Penal? Foi revogado o Código Penal? Você precisa criar um inquérito para sair perseguindo? Então, o que eles querem é perseguir, e eles estão chamando de fake news o ambiente das redes sociais, que é a maior explosão de democracia que o planeta conheceu aí nesse século. Eles querem, esses personagens aí, que aos berros, né, como vimos aí o Alexandre de Moraes, como disse o Augusto, o Alexandre de Moraes, ele precisa pelo menos tratar de dissimular um pouco a gana autoritária dele, porque está na cara e não vai ficar legal para ele. O Brasil é uma democracia, o povo quer continuar numa democracia e vai continuar numa democracia. Então, eles estão tentando, na verdade, com esse inquérito fajuto, de mentira, esse inquérito fake, eles querem meter a colher na liberdade de expressão. Eles querem arrumar um jeito de coagir, de constranger
as pessoas que estão se manifestando livremente e pessoas em todo o território nacional, né? E aí é isso que nós estamos dizendo, tem de tudo. E tem, inclusive, as mentiras, as agressões, que têm que ser punidas conforme a lei prevê. Então, a gente está vendo personagens de uma corte que invade e vaza reunião de Estado, como fizeram, na mão grande, no grito, né? Não há até hoje nenhuma fundamentação razoável para jogar no ventilador uma reunião de Estado, né, do governo, e ainda vazar trechos daquilo para transformar em novas investigações, que são investigações também ilegais, porque partem de um vazamento, coisas ditas em privado, invadem casas, residências, escritórios, como vimos ontem aqui, o teor do mandado, né? Não tem nada, não tem nenhuma premissa indicada de suposto delito, nada. Entra lá e pega tudo daquele deputado que tem imunidade parlamentar. Então, eles estão em flagrante atropelo às leis, né? Os que deveriam ser os maiores guardiões das leis. E esse negócio de fake news é justamente isso. Eles querem categorizar a expressão livre que se dá através da internet como algo supostamente um ambiente onde se mente em defesa de um determinado grupo político que eles querem fingir que estão combatendo.